Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais uma edição do Jogo Aberto e hoje o nosso debate será sobre a política capixaba, política regional. Para conversar sobre esse assunto comigo, aqui ao meu lado, o jornalista Flávio Cirilo. Flávio, um prazer recebê-lo mais uma vez para falar do que você mais gosta. Ok, obrigado, Alessandra. É isso aí, política 2026, vamos falar também sobre as articulações, como é que está tudo aí se desenrolando para esse ano, né, que promete. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio o deputado estadual e presidente do PT aqui no Espírito Santo, João Coser. João, prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Olá, Alessandra, prazer, obrigado pela oportunidade de cumprimentar o Flávio também. Sim. Nosso Henrique que está aqui na retaguarda fazendo com que a nossa mensagem chegue ao povo aqui de Cachoeira e da região. Muito obrigado. Pois é, já vamos começar falando da política, da nossa política capixaba, né? O PT está percorrendo vários municípios do Espírito Santo, acho que todos com a caravana, levando os pré-candidatos, já fazendo avaliação de mandato, já fazendo já planos de governo. Eu queria que o senhor falasse como que está essa caminhada, como que tem sido a recepção nessa cidade por onde vocês têm passado. Olha, essa caminhada está sendo linda. Nós estamos fazendo ao mesmo tempo prestação de conta dos nossos mandatos, que já é uma prática do partido, porque você ganha a eleição, você tem que voltar. A eleição é uma procuração. Você está legislando, está votando a favor e representando quem te deu o voto. Todos nós somos muito bem votados. Às vezes, Contarato está lá de mais de 1 milhão de votos, o Éder com mais 120 mil votos mais votado, no meu caso, o terceiro mais votado com 58 mil votos, sem deputado lá com 13 mil votos. Então, muito grato a Deus e as pessoas que confiaram na gente. Agora estamos voltando com nossas deputadas, nossos deputados, fazendo esse mutirão. E é de fato uma caravana, porque vem todo mundo junto para conversar. Nós vamos fazer 20 encontros, já estamos chegando lá, a semana passada fizemos Linhares, Nova Venécia e Colatina, fizemos também da Serra, fizemos ontem Cariacica e amanhã nós vamos fazer Mimoso e Piúma. Portanto, é um circuito mesmo estadual, fazendo com que as grandes cidades, todas da região metropolitana, tenham a presença dessa caravana e vamos aos poucos rodar todos os municípios do estado. Nós somos dialogando com a sociedade a partir da expectativa de um programa de governo para a pré-candidatura do Hélder Salomão, que é o mais importante, porque quando você escolhe um governante, você tem que escolher a partir das propostas também. Tem a sua história de vida, a sua conduta, tudo isso, mas você tem que saber o que você espera. Então, o que a gente busca nessas reuniões regionais? Que as pessoas falem quais são os desafios. No Sul, por exemplo, o grande desafio do Sul, desenvolvimento econômico do Sul, geração de emprego, oportunidade, vinda de empresas, que é diferente do Norte da região metropolitana. A região metropolitana já tem um crescimento gradual, por gravidade, vai natural, porque está próximo. O Norte tem a Sudene. Então, o nosso governador de estado tem que apresentar um projeto mais arrojado do que tem hoje para o desenvolvimento do Sul. Nós estamos acumulando isso. O Sul precisa de um projeto específico, porque não tem a Sudene. Quando uma empresa vem para o Espírito Santo, é mais cômodo para ela olhar para o Norte, porque ela tem benefícios que aqui não tem. Estou dando só um exemplo, mas vale para todos os casos. Também a política social, uma política habitacional. Nós não temos no estado uma política habitacional, nós não temos uma política para o idoso. A nossa população está envelhecendo, mas quer envelhecer com qualidade de vida. A gente fazia creche, agora a gente tem que fazer centro de convivência, centro-dia, para que nossos pais e avós saiam de casa e vão ter o que fazer durante o dia para não ficar adoecendo dentro de casa. Então, tudo isso a gente está refletindo, mas mais do que conversar, é mais ouvir do que falar. Então, está sendo muito legal. No meu caso, como deputado, também prestando conta do meu mandato de deputado estadual, não sou mais candidato a deputado estadual, sou pré-candidato a deputado federal, e estou andando também com vários deputados estaduais, pré-candidatos, no caso, a deputados estaduais, que é muito bom. Todo mundo está se virando no período antes da pré-campanha, porque agora é um tempo bom, é um tempo ainda de... As pessoas não estão em campanha ainda, não estamos fazendo campanha, nós estamos fazendo um diálogo de presta conta, fala o que está pensando para o futuro. No meu caso particular, eu, além de ser deputado, sou presidente do Partido dos Trabalhadores. Eu vou falar logo direto. Nós temos também como prioridade zero a eleição do presidente Lula, a reeleição do presidente Lula. Então, o foco nosso é mobilizar e motivar a militância, as pessoas que acreditam nesse projeto, para se envolverem na reeleição do Lula, porque, na nossa visão, faz muito bem ao Brasil. O senador Contarato, que é um brilhante senador, faz muito bem também para o Senado Federal, e aí buscar os mandatos de deputado federal, no mínimo 2, e buscar 3 a 4 mandatos de deputado federal na nossa federação, que além do PT, tem o PV e tem o PCdoB também. Eles também têm candidaturas competitivas. O Nésio, que foi secretário de saúde, é candidato,
do PV também tem candidaturas, então bacana, eu estou fazendo assim, eu fui eleito presidente de partido, uma disputa, e eu tinha a obrigação de fazer meio que chacoalhar o partido. Teve um período que ele teve um pouco, até sumido da cidade do interior. Então, eu veio também cumprir uma obrigação que eu assumi lá na eleição de presidente. Estou muito feliz com o que está acontecendo com a gente. Então, assim, estar aqui com vocês é uma gratidão, porque vocês acabam me dando a oportunidade de falar para fora o que eu não consigo falar olhando no olho de todo mundo, a não ser aquelas pessoas que participam dos encontros, das reuniões, porque é sempre uma quantidade bem menor, então queria de pronto agradecer. Dentro desse contexto, deputado, o senhor, como bem disse aí, é deputado estadual, mas está vindo como pré-candidato a deputado federal. Nesse contexto de prestação de contas, né, assim, falando diretamente para os internautas, para os eleitores do senhor, o que é que, durante esse tempo que o senhor esteve como deputado estadual, né, o que é que foi feito lá na Assembleia, né, que o senhor pode dizer assim, não, eu estou deixando isso aqui como legado, caso eu seja eleito para a Câmara dos Deputados? Olha, Flávio, olha bem, quando a gente tira o mandato, a gente tem que discutir os temas que incomodam a sociedade. Uhum. Porque, infelizmente, o pessoal começa a achar que o mandato é só para mandar recurso, só para mandar emenda parlamentar. Ontem, por exemplo, nós tivemos um debate muito importante. A primeira vez eu produzi, através do meu mandato de deputado estadual, um debate todos por todas. Os homens conversando sobre o desafio e o protagonismo de eliminar a violência contra a mulher. Nosso estado é uma vergonha. O ano passado nós tivemos 35 mulheres assassinadas. Esse ano já são 5, assassinadas por homens. As mulheres conversam muito sobre isso, mas os homens não conversam. Então, o meu mandato está se propondo a fazer, não só lá em Vitória, em todo lugar, convencer e conversar com os homens sobre a sua responsabilidade. Não é ajudar a mulher, é como ele cumpriu o seu papel decente de respeitar a mulher com a sua individualidade. Então, estou dando só um exemplo. Falei agora da questão da política do idoso. Nós não temos no Estado uma política para o idoso. Não tem sentido no Estado, com a riqueza que nós temos, com caixa de quase 10 bilhões, não ter um centro de convivência, um centro-dia. Antigamente a gente fazia muita creche. Hoje as crianças estão diminuindo, estão indo de tempo integral, mas os idosos estão aumentando. Então você tem que fazer espaço para o idoso, para que ele possa sair de casa, passar o dia com as pessoas da sua idade, com atividade física, laboral, com todo tipo de atividade cultural. Ele volta no final do dia muito feliz. Como você vai para uma igreja, como você vai para uma festa, você teria uma atividade diária. Os filhos poderiam levar os pais para o espaço, ficar lá durante o dia, com refeição, com alimentação. Então, nós precisamos de pensar numa sociedade onde o ser humano seja o centro da atividade. Não necessariamente uma obra física, uma estrada. Ele veio uma estrada, é bom, mas estrada não melhora necessariamente a vida de milhares de pessoas. Quando você cuida da mulher, por exemplo, você está cuidando da família. Se você, a mulher que marca a consulta, a mulher que leva o filho na escola, a mulher que cuida de tudo. Então, assim, quando o homem muda de comportamento, o homem tem que se reinventar. Eu tenho 70 anos. A minha cultura é machista. Dos meus pais, dos meus avós, a nossa cultura é machista. Eu sou do tempo, vou até falar para que eu sou do tempo antigo, né? Lá da roça, minhas duas irmãs fizeram corte e costura. Porque era daquele tempo que o filho ficava com a fazenda e a filha levava uma máquina de costurar. Era assim o casamento. A terra ficava para os homens e a máquina de costurar é para a mulher. Ora bem, hoje, felizmente, eu superei. Minha filha é advogada, hoje é vereadora de Vitória, foi a mulher mais votada do Estado de Espírito Santo para a Câmara Municipal, a Carla, mas porque ela já tem uma visão completamente diferente. Então, tem a geração do meu pai, tem a minha, que evoluiu um pouquinho, tem aquela que evoluiu muito, e agora a da minha neta, Maria Vitória, que vai ser muito mais evoluída do que a dela. Mas se nós não começarmos a cumprir a nossa função, eu e você, né? Estou falando nós três aqui, sim. Viu, Flávio? Porque a Alessandra, ela faz já o papel dela como mulher, mas ela sabe que o trabalho da mulher é duplo, ela tem que tomar conta de casa, tem que lavar a roupa, tem que cozinhar. Final de semana, enquanto a gente vai descansar, a mulher vai cuidar de tudo. Essa coisa tem que mudar. Então eu estou fazendo esse debate no meu mandato tem que servir para isso. E tem que servir também para trazer recursos para o município, para melhorar. Eu foco mais na parte da assistência. Uhum. As APAES, Pestalosa, entidades que precisam de recurso para cuidar das pessoas. Vou voltar no cuidado das pessoas, porque o mandato tem que servir prioritariamente para isso. Agora, os nossos governos fazem muito mais do que isso. O governo do Lula, por exemplo, o Mais Médico tinha acabado. Nós já estamos com 27 mil médicos, mais médicos. O programa Gás do Povo não existia. Hoje tem um gás que não se paga, era R$100 a menos. A redução do imposto, zerar o imposto de renda até R$5.000.
Isso é dinheiro no bolso das pessoas de classe média baixa. Dá quase um 14º salário para quem é 4 ou 5 mil reais. Então, essas coisas boas que as pessoas não percebem, os programas de financiamento rural, por exemplo, Pronaf. O Pronaf está com juros de 6% a 8%. É 0,5% ao mês. Dá para você pegar o dinheiro, fazer sua plantação. Se for investimento, fica 3 anos sem pagar. Se for custeio, roda de ano em ano. Essas coisas que vão chegando no pequeno agricultor, na agricultura familiar. Eu sempre falo assim, de como que a gente tem que ajudar a base da sociedade. O rico se vira, o grande empresário tem financiamento, tem banco, tem os órgãos que fornecem a eles o dinheiro. O pequeno precisa de aporte. Então, os governos do nosso partido fazem isso. Eu fiz isso na prefeitura de Vitória. Eu fui prefeito por 2 mandatos em Vitória. O Helder foi prefeito em Cariacica, pegou aquela Cariacica que era... Hoje Cariacica está bombando. O Helder tirou a Cariacica, começou, e os outros prefeitos vieram e estão fazendo bem a cidade. Estou dando exemplo de Cariacica, que era a cidade mais pobre da região metropolitana. Hoje Cariacica se igualou às outras. Vitória tem uma estrutura melhor, a serra é grande, né? Mas assim, quando a gestão é boa e ela começa assim, permitir que todos cresçam, é muito bom. E quem faz a economia ter dinamismo é a empresa. Você tem que aportar recursos na empresa, você tem que fazer a empresa ficar grande. Aí todo mundo ganha o empresário, ganha o médio, ganha o pequeno. Então eu sou favorável. Um foco grande no desenvolvimento econômico, porque ele é necessário. O Brasil hoje está quase no pleno emprego, todo mundo que gosta e tem uma profissão tem condições de trabalhar. Sou favorável às transferências de renda para suprir a necessidade, né? Ensina a pescar, mas dá o peixinho enquanto ele está com necessidade. Nós temos que criar daqui a pouco um modelo de sair do Bolsa Família com o emprego. O PT está discutindo isso, o governo está discutindo isso, acelerar o processo de saída do Bolsa Família. Tem muita gente saindo, já são mais de 2 milhões que saíram o ano passado, mas ainda tem muita gente. Tudo isso faz parte do nosso debate no período pré-eleitoral, para quando chegar na campanha, apresentar um programa de governo e, quando ganhar as eleições, poder fazer diferente. O Helder, nosso pré-candidato ao governo do Estado, está muito vocacionado para esse debate. Tem uma experiência política linda como deputado, vereador, e tem uma experiência administrativa, foi secretário de Estado, foi prefeito de Cariacica. Então, assim, nós estamos apresentando 3 excelentes nomes, a nosso ver. O Lula, que a gente gosta do governo dele, o Contarato, que é um brilhante senador, e o Helder Salomão, que é o nosso pré-candidato ao governo. Então, assim, eu estou meio feliz, né? Você está percebendo? Eu tô não arrogante, porque nós temos, com certeza, os melhores quadros para a política capixaba. Eles podem até não ganhar as eleições, mas são, com certeza, os quadros mais preparados e mais vocacionados para cuidar, assim, do povo capixaba, a nossa visão. Agora, durante o seu mandato como deputado estadual, uma das bandeiras que o senhor levanta é a agricultura familiar. Nós sabemos que o Espírito Santo, muitas famílias vivem da renda da agricultura familiar. No nosso estado, a maioria das pessoas estão no interior. Eu queria que o senhor falasse para a gente quais os projetos que o senhor fez voltados para a agricultura familiar e como ainda desenvolver o trabalho dessas famílias e aumentar a renda delas para que elas continuem no campo, abastecendo a cidade e contribuindo, né, com a vida da cidade, porque o homem do campo ainda é muito importante para a gente. Então, eu falo assim, Alessandra, eu sou neto, filho, agricultor familiar, e meus filhos já começam agora porque já estão entrando nessa atividade. Eu acho assim, eu sou homem da cidade hoje, eu vim para Vitória, conheci o mar com 17 anos e meio, era um bicho da roça, né? Na enxada, no tempo antigo do arado, meu pai tinha quitungo, fazia farinha, fazia açúcar, tudo numa rocinha de nada. Então eu sou assim, eu sou daqueles privilegiados, que eu sei o que é enxada e sei o que é o computador. Então passei por toda essa geração, meus filhos já não sabem disso, os netos vão saber muito menos, né? São daquelas crianças que acham que o leite dá na caixinha, né? Então assim, o que a gente faz? Primeira coisa, o que o homem do campo precisa? Crédito e assistência técnica. Então a primeira coisa que nós vamos ter que fazer, e nós já fazemos cobrança para que tenha mais gente no Incaper, no IDAF, e no IEMA também, para autorizar e para permitir que o homem do campo tenha assistência técnica. A tecnologia está chegando para produzir mais e custar menos. Só que ela chega primeiro para o grande, porque o grande pode pagar um agrônomo. Para ela chegar para o pequeno agricultor, o Estado tem que ter os profissionais. Então, aumentar o pessoal do Incaper e aumentar o pessoal do IDAF. É necessário isso, para permitir a abertura das nascentes, lagoas, coisas desse tipo. A segunda coisa, cuidar das estradas. Então, o meu mandato faz muito isso, mandar equipamentos agrícolas para as prefeituras, para que elas tenham condições de manter as estradas sempre, porque o homem do campo precisa circular, né? Ou com leite, ou com produto, ou com adubo, coisa desse tipo. A terceira questão é assim, preço dos produtos, a comercialização. Então, incentiva as cooperativas, incentiva as associações, porque quanto mais
for assim feito de forma coletiva, é mais fácil você ajudar. É difícil você ajudar uma pessoa, mas se você tem uma associação de produtores rurais, você tem uma cooperativa, você ajuda com emendas parlamentares, você ajuda também com políticas do governo do Estado, via Secretaria de Agricultura. Então nós fazemos tudo isso. A gente junta as pessoas, a partir da demanda delas, a gente vai, aporta um recurso da Secretaria de Agricultura normalmente, e você faz o repasse dos equipamentos. Trator, secador de café, batedeira, tudo que se precisa de uma roça, quando é coletivo, a gente pode ajudar. Eu não posso te ajudar, mas se você tiver uma associação, uma cooperativa, eu posso, com recurso público, ajudar uma cooperativa, ajudar uma associação. É isso que a gente tenta. Por isso, o nosso foco, a nossa motivação para que as pessoas façam os trabalhos mais coletivos. Até porque é uma prática também do nosso partido, né? É meio socializar ajuda. Você ajudar um é difícil, você ajudar com uma máquina 30 pequenos produtores é muito bacana, porque eles juntos, isso é uma produtividade grande. Individualmente são poucos, pequena, mas quando eles se juntam, está muito legal essa experiência. E ela pode ser potencializada. Então, juro baixo, estrada e equipamentos necessários. Aí as outras coisas fazem parte dos tempos. Reservação de água, a questão da energia, agora energia solar. É uma coisa nova, o Estado ainda não colocou a mão, estamos começando agora, mas é necessário que se incentive o homem do campo a ter energia solar, porque o sol está ali de graça. E você gasta muito se você tiver que irrigar durante o dia, produção maior. Você pode fazer com 20 placas para uma propriedade pequena, com 200 placas para uma propriedade grande. E é pagável. Com 3 anos você paga o custo e depois você fica com energia sem custo. Tudo isso um banco, um Sicredi, Cicobi, o Banco do Brasil, tem condições de financiar. Você paga com 3 anos. Então, quem tem que chegar para o pequeno produtor é a informação, o conhecimento e a parte técnica, porque tudo tem que ter projeto. Não adianta ele falar, eu preciso, Alessandra, de um microfone. Não, esse microfone tem que ser assim, custa 10 mil, você tem como... Aí a gente vai atrás para ajudar. A assistência técnica talvez seja a coisa mais importante, porque hoje a tecnologia... A minha filha falou, a Carla foi numa exposição de banana aqui, Alfredo Chaves, não sei se vocês acompanharam, dizem que foi linda, uma banana nova, com menos veneno, com menos porcaria, e dá um cacho de 1 metro de... Ela voltou encantada, levou umas mudinhas lá para o nosso sítio lá, né? Então assim, depende de que? Tecnologia. Se não chegar lá na ponta, no homem mais simples, essa muda de banana, ele nunca vai ter. Os grandes chegam, vão fazer sua produtividade aumentar e o pequeno continua com aquele cachinho de banana de 1.000 metros. Entendeu? Então, a parte da tecnologia e da assistência técnica é fundamental. E o Espírito Santo ele é muito rico em produção, né? A gente tem aqui no Caparaó os cafés premiadíssimos, a gente tem lá no norte a pimenta, a gente tem aqui em Marataízes o abacaxi, a gente tem a banana ali em Alfredo Chaves, a gente tem laranja em Jerônimo Monteiro. É um estado muito diversificado de produção agrícola e é um estado que tem muita produção. Só que eu acho que o grande desafio do produtor rural e dos prefeitos e dos governantes são as estradas, porque ali eles precisam escoar a produção, mas também tem os filhos que precisam ir para a escola estudar, que muitas vezes o ônibus não consegue chegar por conta de uma chuva, que a estrada está cheia de buraco, ou caiu alguma árvore. Esse é o grande desafio, manter as estradas em condições para o produtor continuar no campo, né? Nós produzimos tudo, nós somos abençoados por Deus, o Brasil não tem terremoto, não tem vulcão, graças a Deus, e qualquer semente que cai no chão, ela produz. É impressionante essa terra, bênção isso aqui. Eu falo isso assim, apaixonado, eu sou apaixonado pela roça, e você falou tudo. Então nós temos que ter condições de transitar, para chegar um adubo, para chegar um aluno estudando, para chegar o escoamento da produção, isso é fundamental. Então o foco na estrada E outra coisa, nós temos uma boa parte das nossas cidades são de muito morro. Nós não somos assim um lugar que é tudo plano. Lá na Bahia, pega um pedação daquele da Bahia, nossa, aqui para achar. Plano a gente vai lá para a beira do mar. Saiu do mar e pouca região lá de montanha, é tudo morro. Então precisa mesmo de cuidado com as estradas. E nós exportamos gengibre. Olha bem, aqui em Santa Maria, exportador de gengibre, um dos maiores do Brasil. Eu tive numa plantação lá, muito então, bonito. Todo mundo faz isso, é interessante. Estou falando uma coisa que não é comum. Café é comum, mas tem coisas que nós exportamos que nem nós capixabas sabemos. É muito bacana. A banana, como é que produz a banana, como é que comercializa. Você falou do café daqui da região do Caparaó, que é o mundo inteiro apaixonado por ele. É muita coisa boa nesse pequeno estado. A bênção está no mar, uma hora está lá na montanha. Turismo ecológico, ambiental, nós temos muita coisa bacana. Então, assim, o estado nosso é altamente promissor.
Não tem um ser humano que não vem no Espírito Santo que não sai daqui apaixonado. Eu fui prefeito de Vitória, as pessoas iam fazer encontros de negócio. Elas iam embora, depois voltavam com as famílias. De tempo em tempo apareciam para morar. Eu decidi morar em Vitória ou morar no Espírito Santo. É muito legal. Nós, naturalmente, nós somos egoístas, nós não vendemos muito o nosso estado. A gente quase que reserva como se fosse só para nós. Então a gente acaba divulgando o turismo. Nosso turismo em todo canto tem. Sobe aqui no Caparaó, mas vai para Santa Teresa, vai para a região norte, tem turismo de forma diferente. Então nós somos muito bacana. É um estado pequeno, tem um litoral grande, né? A BR agora sendo duplicada, coisa bacana. Duplicar a BR-101 é muito importante para nós. Tem um investimento grande de quase 10 bilhões para fazer uma outra pista da 262, que agora está sendo projetada, é muito importante para o desenvolvimento do Espírito Santo. E fundamental para a região sul do estado do Espírito Santo. Ainda tem uma atividade portuária que está com dificuldade de sair, tem expectativa de um grande porto para cá. Sim. Então nós temos assim muita, não é promessa, nós temos muita esperança de ter um tempo novo. Mas eu volto a focar, um projeto específico para a região sul é necessário. E a gente percebe isso quando conversa com os empresários, né? O dinamismo econômico aqui ele está um pouco menos veloz do que está no norte e na região central. Então a gente precisa colocar a mão. É igual um pai, né? Ser uma mãe é mais mãe do que pai ainda. Você tem 4, 5 filhos. Se um está mais fraquinho, você quer dar mais atenção àquele. Então nós precisamos de olhar para onde tem mais dificuldade de gerar o desenvolvimento natural e botar mais comidinha. Então aqui nós precisamos de mais recursos para o sul do Espírito Santo para trazer empresas para cá. Atração de empresas de porte para cá, porque o estado é lindo, o sul é maravilhoso, inclusive dá pau nos outros lá, né? Melhor, mas a gente não pode ficar falando assim, né? Mas o sul é lindo. Então o que falta aqui talvez é uma atração econômica. Recurso barato para você se instalar aqui. Daqui a pouco, com as BR todas duplicadas, nós vamos ter um show do lado de cá também. Bacana, saindo ainda no contexto de economia, né, vamos colocar assim, a gente tem aí uma pauta que ela é meio que nacional, mas diz muito respeito ao Espírito Santo também. Nesse contexto aí a gente já viu aí que alguns supermercados aqui do Espírito Santo já não funcionam mais aos domingos, né, e isso tem a ver também, eu estou falando da escala 6x1, e aí eu queria que o senhor ainda, falando aí um pouco a respeito do seu mandato, né, também já pensando um pouco aí nessa projeção para deputado federal, como é que o senhor avalia esse tema, né, da escala 6x1, né, de que forma esse debate ele pode contribuir, né, para o avanço do estado do Espírito Santo? O senhor é a favor ou é contra? Como é que fica o empresário nesse lado, né, e como é que fica o trabalhador? Como é que o senhor avalia essa balança aí? Flávio, olha bem, a sua pergunta é muito propícia para mim. Eu, antes de ser deputado, eu fui comerciário, fui presidente do Sindicato dos Comerciários, fui o primeiro presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui no estado, a CUT. Eu acho fundamental nós acabarmos com a escala 6x1, porque o ser humano tem que trabalhar muito, mas ele tem que ter tempo para descansar, para ficar com a família, para ir à igreja, para ir ao campo de futebol, para ficar o lazer. Então o trabalho não pode ser só um sacrifício, o trabalho tem que ser algo prazeroso, para gerar a renda para a família, mas você tem que também curtir a sua família. Então nós queremos cada vez vida mais digna. Foi feito pesquisa, estudo profundo. O governo federal não lança um projeto sem ter conteúdo. Então o Brasil suporta com tranquilidade a escala 6, o fim da escala 6x1. Você passa por um tempo de adaptação, porque sempre foi assim. Quando inventaram o 13º salário, falaram que o Brasil ia acabar. A empresa ia acabar, ia falir as empresas. Quando inventaram aquela taxa sobre o fundo de garantia, que ia quebrar as empresas. Não quebra as empresas. O Brasil é muito forte, nosso setor empresarial é forte, nossa economia é forte. Sempre tem um tempo de ajustes. É natural que tudo na vida tem um tempo. Então tem um tempo de ajuste. Mas o fim da escala 6x1 é fundamental para dar qualidade de vida ao nosso povo, entendeu? Principalmente vou voltar para as mulheres. As mulheres tocam a semana trabalhando, e agora, felizmente, os homens estão dividindo o trabalho de casa um pouco mais, mas ela tem um dia praticamente para arrumar a casa, para lavar a roupa, para não sei o quê, e ela não tem um dia de folga. Se ela tiver um sábado e domingo, ela pelo menos vai folgar sábado à tarde e domingo. Então, nós precisamos pensar nessas pessoas. O comércio faz escala.
Se você quer abrir o supermercado, o shopping, o supermercado no sábado, você faz uma escala, dá folga durante a semana aquela pessoa que vai trabalhar no sábado. Isso existe, a jornada de trabalho reduz, mas você mantém o pessoal, você faz uma escala, isso até gera um pouquinho mais de emprego e melhora um pouco a renda das pessoas, porque você pode fazer uma compensação e pagar um pouquinho mais aquela jornada, vamos chamar assim, dupla. Então, é possível sim adaptar. O que vira um custo, não vai aumentar o custo dos produtos. Se aumentar é centavos, porque a nossa economia suporta. Eu fui presidente do sindicato e nós trabalhamos, inclusive, aqui em Cachoeiro para fechar o comércio ao meio-dia no sábado. Trabalhava até 7, 8 horas da noite. Agora o supermercado abriu, agora conseguiram fechar o supermercado no domingo. Né? Se você tiver 5x2, você vai ter o sábado para fazer sua compra no supermercado, para ir bater loja. Você está entendendo o que eu estou falando? É necessário, sim, é fundamental para a qualidade de vida, para a dignidade das pessoas. E estou falando principalmente para o trabalhador urbano, mas vale assim para todo mundo. A gente tem hoje muita gente assalariado também nas roças. Pode trabalhar 5 dias por semana, folga o sábado e domingo, para você ficar com a sua família e fazer as coisas que são importantes para a sua vida. Estudar um pouco mais também, descansar principalmente. Esse debate aqui no Espírito Santo, ele está sendo conduzido de que forma? Já há esse tipo de conversa com os empresários? Já tem algum estudo viável que sim, que ele pode ser colocado em prática? O debate ele é mais nacional do que estadual, porque uma política nacional tem que ser implantada para o Brasil inteiro. Mas aqui nós já temos redes de supermercados que já estão fazendo 5x2. Nós já temos empresas de porte médio e grande que já estão aplicando, porque compreende que é a melhor política. O trabalhador também fica mais animado, mais motivado, produz mais, rende mais no trabalho. Então, não será só uma imposição. Muitos empresários têm cabeça mais aberta e mais modernos e já admitem que a jornada 5x2 ela é mais atrativa para quem trabalha e ela é mais produtiva. Você estando descansado, você chega com muita vontade, você produz mais, a cabeça está mais leve, né? Porque nós não somos só de braço, né? A produção nossa, a sua produção, ela é intelectual. Você está aqui toda hora entrevistando uma pessoa, se você estiver bem descansada, você vai ter capacidade de buscar as perguntas, tirar mais do entrevistado, né? Isso vale para a vida da gente. Então, o descanso faz parte da melhoria da qualidade da nossa produtividade e do nosso trabalho. Isso vale para uma escola, vale para tudo. Então, o que a gente precisa fazer para ter um país melhor? Estudar o dia inteiro as crianças, se for possível, para estar em tempo integral. Porque você tem alternativas, meus filhos tiveram oportunidade. Então, você aprende a estudar na escola. Além de estudar, você tem uma matéria que como você vai estudar uma matéria? Pegar um livro e ler o livro e estudar. É coisa simples, mas que a gente que tem aquela jornada rápida de 4 horas e não consegue. Então, a jornada integral. O tempo integral é fundamental. O pé de meia, fazer com que a criança, a partir de uma certa idade, tenha um mínimo de recurso para ele. Aquela coisinha que você vai dar um lanche, alguma coisa, não depender dos pais. Né? Você tem uniforme. Quando eu cheguei na prefeitura de Vitória, os alunos não tinham uniforme, era uma humilhação. Os mais pobres não podiam comprar, eram utilizados na escola. Eu comecei a fazer uniforme, distribuir. Hoje todo mundo distribui uniforme, eu fico feliz. Nós não tínhamos academia para o idoso. Nós conseguimos em Vitória colocar um conjunto de academias para o idoso. Agora toda cidade tem academia para o idoso, academia popular. As pessoas vão para a academia fazer a sua atividade física sem pagar. Eu estou trabalhando agora um sistema para vocês dois aqui de tal da tarifa zero. Estamos discutindo lá na região metropolitana a tarifa zero. O pessoal fala, mas vai andar de graça? Não vou andar de graça. É tarifa zero, é como é saúde pública. Ela não é de graça, quem paga é o Estado. Assistência social, quem paga é o Estado. Educação, a escola, quem paga é o Estado. O transporte, quem vai pagar é o Estado. Paga com o quê? Paga com os impostos. Vocês pagam os impostos. Qualquer coisa que você compra, tem um imposto embutido. Então, você pode se instituir um sistema de transporte sem que a passagem seja paga individualmente, paga como se fosse um SUS, um sistema de transporte urbano, como se tem sistema de saúde, sistema de assistência, e com aquele fundo você fazer o pagamento do sistema. E as pessoas trabalharem sem pagar, porque quem paga passagem? Quem paga passagem é o trabalhador mais simples, mais pobre. Então você faria mais uma economia para aquela pessoa que paga passagem. As pessoas acham absurdo. No nosso estado, aproximadamente 1,2 bilhão é o custo do sistema de transporte metropolitano. Vou dar um exemplo de lá. O estado já dá 350 milhões. Aí entraria a União como uma parte,
O setor empresarial entraria com uma parte, com esses vales que estão agora, Vale Transporte, e o Estado entraria com uma parte. Se a gente dobrar o nosso aporte de 350 para 700, a gente praticamente consegue colocar todo mundo andando sem ter que pagar nada. Aí as pessoas de idade podem circular mais, os parentes podem se visitar mais, consome mais porque vai sobrar dinheiro, a economia melhora. Então, tudo é possível quando você está pensando na melhoria coletiva da sociedade. Então, nós somos motivados com esse tema. Além do fim da escala 6x1, a tarifa zero é um projeto do presidente Lula agora. Eu tenho a impressão que nós vamos conseguir fazer isso nacionalmente, o que é muito bom. A nossa cidade é mais simples, porque ela é pequena, né? São Paulo, naturalmente, o custo, não é? E nossa arrecadação, nós fechamos o orçamento esse ano com 32 bilhões. A gente não precisa de 1 bilhão para fazer um transporte gratuito, é 700 milhões. É muito pouco, é 3 estradinhas que você faz aí. Então você tem que mudar o foco. Estou falando de estrada de cara, né? Você tem que mudar o foco. Você precisa pensar sempre nas pessoas, se possível, nas que mais trabalham e nas que têm renda menor. É o assalariado, por isso o salário mínimo tem que subir um pouco acima da inflação. É aquele que paga a passagem, retirar a passagem. É aquela família que tem dificuldade de comprar o gás, pagar energia até os 80 kW. Então o governo nosso, ele começa a pensar nessa parcela da sociedade que mais precisa do Estado. E, naturalmente, tem que melhorar a saúde pública. A saúde continua sendo um gargalo, por mais que tenha mais médico, por mais que tenha agora esse mutirão de exames, consultas, cirurgia, ainda a saúde é um gargalo, entendeu? Você sair da atenção básica, que é melhor, para a média complexidade, os exames, as consultas e a cirurgia, ainda está muito difícil. Então, nós temos foco naquilo que é gargalo. A saúde pública ainda é um gargalo. Por mais que o Lula faça investimento, que o Padilha, o ministro da Saúde, faça investimento e até anuncie, agora, por exemplo, remédio para as pessoas. Olha só, farmácia popular é remédio de graça. Isso não existia no Brasil. E o ex-presidente até acabou com isso. Então, é muito importante para aquela pessoa que precisa de remédio sempre, ter esse remédio sem ter que pagar. Então, a gente fala, por isso que eu falo assim, porque a gente fala de coisas simples, né? Nós não estamos falando nada de coisa assim grandiosa. É o remédio, é a passagem, é o gás, coisa que a família precisa toda hora. Então, se nós cuidarmos bem disso, o dinheiro da renda vai dar para a pessoa se movimentar, comprar uma blusa, uma camiseta, um tênis, assim, todo mundo vai ficar melhor. Então, estamos muito felizes com a possibilidade de nós aprofundarmos esse projeto que está em andamento, mas que se nós tivermos um governador mais nosso, 3 coisas o Helder tem obrigações de fazer. Para além de olhar para o Sul, um programa habitacional, nós não temos no Estado um programa habitacional e nós não temos uma política para o idoso. Essas 3 coisas são fundamentais constar de um programa de governo e fazer a diferença, porque nós temos 24 anos de Paulo e Renato. Então nós vamos ter uma nova geração de governadores daqui para frente. E o próximo governador pode começar a pensar para além do que foi feito. Foi feito muita coisa boa. Renato foi um grande governador, ele é uma pessoa de bem, ajuda todos os municípios, mas você pode ter um que vai para além do que ele já fez. Ele chegou aqui, os passos têm que ser dados, e o Helder acho que é a pessoa mais preparada para dar esses passos. Falando em Helder, ser a pessoa mais preparada para dar essa continuidade, é importante a gente voltar aí, já que o senhor falou, né, que estamos vindo aí de Paulo Artung e Renato Casagrande, né, 2 grandes líderes que, no caso, sanearam as contas do Estado do Espírito Santo, organizou as contas do Estado do Espírito Santo e colocou o Estado do Espírito Santo nesse patamar que está hoje. Mas o PT teve uma participação nisso, não foi isso, Coser? O Flávio é novo, mas ele é inteligente, né? Tem pessoas informado. Que me mudam de informação aqui. Alessandra, olha bem, quando o Paulo assumiu o primeiro governo dele, o governo do Estado estava todo desestruturado. O Lula aportou 365 milhões naquela época. Era muito dinheiro de royalties de petróleo. Ele conseguiu sanear a dívida dos servidores, são 3 meses atrasado, e muitas pessoas que prestavam serviço, obras e serviços atrasados. Então, quem saneou as contas do Estado foi o presidente Lula no primeiro mandato, nos primeiros meses de mandato. O Cláudio Vereza foi presidente da Assembleia, naquela encrenca que envolveu o Zé Carlos Grátis, aquele debate todo. Então, o PT também ajudou, e o Paulo foi o governador que, de certa forma, construiu isso. Então, dá mérito a eles também. Mas o Lula foi a pessoa que mais ajudou o Espírito Santo. A partir daí, o Estado se organizou. Então, o Paulo e o Renato têm muito crédito. O Estado hoje é nota A+, nós temos
boa capacidade de investimento, nós temos caixa, quem ganhar o governo já vai ganhar com caixa, por isso tem que ter muita responsabilidade o eleitor quando votar, porque tem que votar em pessoas que têm responsabilidade no uso do dinheiro público. Então, assim, foi muito legal. Agora, é aquilo que eu te falo, quando a gente se elege para prestar serviço. Você já recebeu o voto, então fazer bem é obrigação. Eu fiz muita coisa em Vitória, eu fiz a Fernando Ferrari, fiz a Ponta Passagem, saneamento, praia, 15 escolas, hoje da saúde, eu não fiz nenhum favor. Eu pegava o dinheiro público e aplicava bem. Qual é a diferença? Eu fazia orçamento participativo, então eu ia nos 80 bairros, ouvia as pessoas, fizemos um congresso, e nesse congresso nós tiramos todas as prioridades. Então, Alessandra, quando eu ia num bairro para fazer uma obra, eu ia fazer a obra que a comunidade queria e precisava. Eu não errei quase nada, porque eu já fazia o que as pessoas precisavam. Então, o governante não pode ficar dentro do gabinete fazendo um programa. Ele tem que ir para a rua fazer um programa com a sociedade. Por isso, nós estamos vindo agora para cá, para ouvir o que é a demanda da região. A gente tem o conhecimento geral, mas tem o conhecimento específico. Quem sabe do problema de Cachoeira, quem mora em Cachoeiro. Igual a gente fala com mulher, eu sei que você não sabe, um homem não sabe o que a mulher passa, ele imagina, ele tem informação, mas saber ele não sabe. Então é a mesma coisa aqui, você não sabe à distância o que vocês têm de desafios aqui, você tem informação, conversa muito, agora não, agora a gente ouve mesmo. Então é mais ou menos isso. Então, de fato, o nosso governo ajudou muito o Estado, mas o Estado agora começou a andar. O Lula também não fez favor, o Lula fez um gesto bonito, botou dinheiro antecipado, e o Estado pagou esse dinheiro. Como a gente faz, né? Dá o dinheiro, assim é bom no campo, por exemplo. Eu vou plantar café lá, eu me ponho lá 100 mil no banco. O banco passa o primeiro e segundo ano, não me cobra nada, só um jurozinho. No terceiro ano que eu começo a colher o café, eu pago a dívida, começo a pagar a dívida. Eu tenho 5 anos para pagar a dívida. É muito fácil, assim. Hoje só não empreende no campo quem não quer. Você não tem que ter dinheiro nenhum. O banco te dá tudo, te dá o adubo, te dá a semente, te dá irrigação, e dá 3 anos ainda de custeio. É muito legal empreender. O Estado brasileiro, e no caso o Estado também do Espírito Santo, tem que estar preparado para fazer isso. Vale estou falando para o campo, tem que ter a mesma coisa para as empresas. Para você montar uma empresa, o custo é alto. Então você tem que ter um recurso com custo baixo para que ele possa botar. O cômodo é você ficar num salário, mas você não sai também daquela situação. Então é necessário ousar, quem puder empreender. Hoje nós temos muitos empreendedores no Brasil. Hoje as mulheres são grandes empreendedoras e os homens também estão se virando bem. Então nós temos um tempo novo. Tem menos gente com carteira assinada, porque tem mais gente se virando e ganhando, terceirizando, fazendo coisa bacana. O Brasil vive um bom momento para essa coisa do empreendedorismo. Aí o Sebrae ajuda, a Deres ajuda, e os próprios bancos acabam ajudando com essa política. Eu fui deputado, só essa frase, eu ajudei a criar o Simples. 5 deputados foram discutir com o Fernando Henrique, que era o presidente, com o Malan, que era o ministro da Fazenda, o Malan era duro. A gente queria um imposto menor para o Simples. Não tinha sentido uma grande empresa para pagar a mesma coisa que uma microempresa. Na nossa cabeça não tinha sentido, mas na cabeça do governo, mas ele vai vender um negócio baratinho, o imposto sobre o negócio baratinho. Mas nós conseguimos convencer o Fernando Henrique, ele criou o Simples, era super simples. Hoje o Simples já está uma potência. O pequeno não paga mais o mesmo tributo do grande. Isso é muito bom. Para montar uma empresa pequena, você não pode ter tributação de uma empresa estabilizada. Então, assim, o Brasil está evoluindo aos poucos nisso, né? Agora, com a reforma tributária, que é um outro estágio de desenvolvimento, o Brasil tem o pior sistema tributário do mundo. Tem centenas de impostos, taxas de contribuição, tudo louco. Nós vamos passar por um processo de modernização. Tem que tirar o chapéu para o Fernando Haddad. Ele conseguiu aprovar no Congresso, depois de 30 anos, o projeto da reforma tributária. Conseguiu aprovar o projeto de não cobrar imposto até 5 salários, até 5 mil. Conseguiu começar a taxar os super ricos. É uma mudança de comportamento da sociedade. E o próprio parlamento, aos poucos, vai tentando melhorar um pouquinho. O parlamento nosso não é fácil, não. Não, é duríssimo. Tem uma outra questão, deputado, agora eu vou perguntar para o senhor, enquanto presidente do PT, né, a gente viu que essa semana aí o PT aqui no estado fez um gesto de distanciamento do poder executivo estadual. Eu queria que o senhor explicasse isso para a gente, né, recomendou que todos que filiados ao PT, né, o cargos de indicações se afastassem lá do governo.
por que a que se deve essa decisão? Eu queria que o senhor explicasse isso pra gente. Olha, primeiro assim, nós estivemos com o Casagrande durante todo o tempo que ele foi governador. Nós fizemos um acordo com ele, estamos no governo, temos uma secretaria, temos outros cargos nas outras secretarias, faz parte de um combinado lá de trás, quando assumimos o apoio ao Casagrande. Nós não trocamos por secretaria. Os cargos são importantes, mas nós não apoiamos as pessoas por isso. A gente tinha 2 candidatos, a gente tinha muita diferença do Manato, que representava muito o Bolsonaro, aquele governo que a gente tinha muita dificuldade de convivência. Então o apoio ao Casagrande foi de coração, foi para defender o Estado e defender o que a gente acreditava. E ele cumpriu conosco, abriu um espaço no governo. Agora, aquele governo, ele encerra agora. O dia 1º o Renato sai, então encerra também o nosso pacto, o nosso compromisso. O Ricardo, ele pensa um pouco diferente. O Ricardo não apoia o Lula, o Ricardo tem outras opções, assinou uma carta agora pedindo que o PMDB não apoiasse o Lula, mas mais do que isso, o eixo central para a nossa decisão foi o seguinte: nós agora temos um candidato ao governo do Estado. Não é ético você ficar trabalhando aqui na rádio e produzindo para outra rádio. Então não teria sentido a gente ficar no governo do Ricardo Ferraz, que é candidato à reeleição, tendo um candidato ao governo nosso que vai disputar com o Ricardo. Não tinha sentido e não tinha ética nisso. O PT é um partido que tem princípios, então o Ricardo tem o direito de compor o governo dele, com as pessoas dele, que vão fazer campanha para ele, que vão acreditar, que vão apostar nele. Nós temos um outro projeto com a pré-candidatura do Helder Salomão. Então a conduta nossa, os princípios nossos e a ética que nos levou a tomar essa atitude. Nós vamos torcer pelo Ricardo, na Assembleia vamos continuar ajudando, não vamos para oposição, vamos ficar na independência para defender a nossa candidatura, a do Lula e a do Helder Salomão. Então nós somos convencidos de que tanto para nós é mais correto, quanto é mais correto para Ricardo. A gente até facilitou a vida dele, porque é muito incômodo você estar lá com um secretário que você está com esse secretário em outro projeto. Isso não é legal e também não acho que contribui, não. Então nós achamos que foi bom enquanto durou e era amor puro nesse projeto. Agora não, agora mudou. Agora ele vai tocar o governo dele, nós vamos tocar a nossa campanha. Passado a eleição, eu acho sempre que o governante volta a governar para todo mundo. Depois que você ganha prefeito, governador e presidente, governa para e com todo mundo. Aí ele vai fazer as opções dele de escolha para o secretariado, para a sua equipe. Mas neste momento, a gente permite que a gente acha que é melhor ele ficar na liberdade de compor o governo dele e nós ficarmos na liberdade de conduzir a nossa pré-campanha. Porque o Ricardo vai trocar muita gente. Tem uns 12, 13 secretários que vão sair. A partir do dia 4, dia 3, vai ser o governo do Ricardo Ferraz, não é mais o governo de Casagrande. Outro perfil de governante, outra equipe, e nós vamos tocar a nossa vida com gratidão pelo que permitiram que a gente fizesse, mas ao mesmo tempo com a liberdade de defender o nosso projeto. Ok. É isso. Você tem mais alguma pergunta? Só mais uma pergunta. Vai, só. O Flávio, se deixar, ele faz essa por pergunta. conta da Carla Cosa, né? A gente sabe que ela é uma vereadora muito combativa, comprou muitas brigas ali na Câmara de Vitória, né? E assim, a gente tá sabendo aí que agora ela tá se lançando como pré-candidata a deputada estadual. E o senhor, que é pai dela também, né, tá aí todo orgulhoso porque tá com o netinho também. Eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito dessa pré-candidatura da Carla, em que ela vai se pautar, porque assim, ela sofreu muito embate ali na Câmara de Vitória. Eu queria até que o senhor relatasse um pouco sobre isso e agora tá indo aí para uma missão maior. Primeiro eu agradeço muito a Deus pelos meus 2 filhos, né? A Carla e o Luiz Carlos, formados, poderiam estar na iniciativa privada, tocando a vida, e a Carla vem para a política por vocação, por amor à política. Ela é um orgulho muito grande do pai, do nosso partido e das mulheres principalmente. A Carla foi uma vereadora eleita com 1.961 votos na primeira eleição. O pessoal falava que ela foi eleita porque era minha filha, mas ela já era brilhante. Mas no mandato ela foi muito desrespeitada, pelos homens principalmente. O Gilvan da Federal, aquele Ismael, Davi Ismael, foi horrível. Desrespeito por ser mulher. Principalmente por ser mulher, porque criticar o PT, criticar o Lula, criticar o João faz parte da política, mas ela é desrespeitada por ser mulher. Chegaram a falar com ela para calar a boca, que o lugar de mulher não era ali na Câmara, foi o fim do mundo. Mas ela ficou firme, ela enfrenta com muita dignidade, nunca agrediu nenhuma pessoa, e ela conseguiu ser a mulher mais votada até hoje nas câmaras municipais. A Carla teve 7.256 votos. Hoje ela tem uma marca até hoje. A mulher mais votada para as câmaras municipais do Espírito Santo foi a Carla Cosa. Ela é pré-candidata a deputada estadual e vou repetir, defende
as pessoas, as causas que ela acredita de uma forma extraordinária, principalmente os temas que têm a ver com a mulher, a comunidade LGBT, a população negra. Ela faz com uma propriedade que dá orgulho para o pai da inveja, que a Carla é muito preparada para fazer o que ela faz. Ela teve uma boa formação, estudou na UFS, a conclusão do curso dela foi a realidade das mulheres. Ela estudou 10 países para ver como é que é, desde os países que é totalmente livre, aos países que é totalmente fechado. Então ela fala a partir do conhecimento, e ela fala assim, então para o pai, e agora ainda me deu um presente esse ano, né? Ela me deu uma neta. Completei 70 anos e a Carla me deu a Maria Vitória, que é a minha primeira e única netinha até agora. Então estou só grato a Deus, a vida dela. Desejo que ela seja brilhante. Ela vai ser muito melhor do que o pai. Eu estou no meu 7º mandato, tive 3 de estadual, 2 deputados federais, 2 de prefeito, mas a Carla, ela tem tudo para ser brilhante como parlamentar, como uma representante da sociedade, e particularmente como representante das mulheres nesse momento. Então, eu acho que ela vai ser eleita deputado, vou trabalhar muito, vou torcer muito para ela. Eu tenho que ter cuidado, porque tem muitos deputados que me apoiam, que eu apoio, né? Nós queremos fazer no mínimo 3 para 4 deputados, tem muitos que vão o deputado federal tem que trabalhar com todo mundo, mas eu admito que ela é um orgulho muito grande dos pais, do nosso partido e com certeza da mulherada. Valeu. Né? Okay. É isso. Agora a gente vai chegando ao fim. Conversamos com o deputado estadual e presidente do Partido dos Trabalhadores no Espírito Santo, João Cosi. João, agora a gente abre os microfones para você fazer as considerações finais e pode falar direto para os nossos ouvintes, nossos telespectadores e eleitores. Primeiro, te agradecer, Alessandra, pela oportunidade, da mesma forma o Fábio. Quero mandar um abraço especial para o Elias também, porque ele nos permite sempre estar aqui, é um amigo que a gente encontra, o veículo de comunicação agora, aqui Notícias assumiu uma dimensão muito grande no Sul e no estado inteiro, para além dos eventos ambientais que ele faz, para além do trabalho que ele faz como cidadão, né? A empresa de comunicação leva notícia, leva informação, leva debate, tem essa liberdade para ouvir todo mundo. Isso é muito bacana, porque as pessoas têm direito a opiniões diferentes, mas é necessário que chegue a verdade. A partir da verdade, você vai formando a sua opinião. Então, quero deixar um abraço carinhoso a cada um e a cada um de vocês que nos acompanham e a vocês que nos permitiram, de forma tão carinhosa, tão simpática, essa oportunidade. De coração, fica aqui meu abraço afetuoso. Muito obrigada. Obrigada também ao Flávio Cirilo, que me acompanhou nessa entrevista. Até a próxima, Flávio. Ok, obrigado, Alessandra, obrigado, deputado, obrigado a você que ficou aqui com a gente até agora e até a próxima, né? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência e até a próxima.